Olá, hoje eu vou começar a minha quinta live e vou falar um pouquinho sobre a nossa vida tão cheia, né, de pessoas e de coisas, principalmente falar sobre pausa, né? Tudo bem, Ana? Ana entrou aqui, que bom te ver aqui. Então, aqui é que a gente precisa sempre estar pensando, né? Que mundo que a gente vive. É um mundo, eu sinto muito isso, eu acredito que vocês sintam também, é um mundo extremamente acelerado, né? É um mundo de excessos, de excesso de tudo. Para mim, o maior excesso é o barulho, né? Então, é barulho o tempo todo aqui, quando eu estou no ateliê pintando, às vezes eu tenho que botar fone de ouvido. E o meu ateliê é muito silencioso, mas assim, os barulhos vêm de todo lado, vêm da rua, do passarinho, do avião. Eu tenho um problema sério aqui no ateliê, que é a rota de avião. Oi, Marta, tudo bem? Você entrou aqui, que legal. E estou falando aqui um pouco dessa nossa vida, como ela é totalmente estressante, né? De tantos barulhos, né? E a gente às vezes nem está escutando, mas eles existem e eles estão ali o tempo todo, né, ao nosso redor, principalmente numa cidade como essa, uma cidade grande. E eu acabei de ler uma matéria falando da nossa necessidade de sair um pouco desse barulho. E assim, eu tenho uma necessidade muito grande de sair daqui e ir para um lugar que tem outros barulhos, que não é um silêncio. Então eu vou para um lugar que tem muita natureza, então tem um vento muito forte que eu escuto, tem os pássaros, tem o barulho do mar, que é próximo do mar, são outros barulhos. Então o que eu venho aqui falar para vocês, e que eu acho que é interessante, qual é a nossa pausa, né? Qual é o momento que a gente precisa para deixar esse mundo que a gente vive 24 horas, né? Então, a gente precisa ter um tempo só pra gente, né? A gente precisa ter um tempo de silêncio nosso. E eu tô falando isso porque eu tava aqui agora até pintando uma aquarela, e é até uma aquarela que a gente não... é muito simples. Você fica fazendo bolinhas, né? Bolinhas, bolinhas e bolinhas. Você não precisa saber desenhar, você não precisa ter nenhuma expectativa que vai ficar maravilhosa, você não precisa se preocupar com o resultado, né? E simplesmente você faz essas bolinhas que são transparentes, sobrepostas, né? E que é um exercício que me traz o silêncio, né? Eu não sei se vocês precisam dessa pausa, né? E às vezes a gente não consegue ir para algum lugar para ter uma pausa, né? Sair de São Paulo, sair desse barulho para ter essa pausa. Então a gente precisa, o que eu sinto assim, e eu sinto que muitos me procuram por isso, né? Que essa pausa, ela pode acontecer ali no seu lugar, na sua mesa, né? Lá na sua sala de casa, não precisa ter nenhum lugar especial, e que você vai fazer alguma coisa que você gosta e que vai te dar esse momento de silêncio e de pausa. Isso eu acho que é muito importante e eu sinto muito isso. Então eu fico realmente aqui pintando muito as minhas bolinhas. E assim, é um momento, eu acho que cada um tem uma maneira de achar a sua pausa, né? Tem uma maneira de encontrar o seu silêncio. E fazer aquarela é uma das maneiras, né? Essa aquarela que a gente faz tão delicada, tão transparente, né? E que ela vai dar exatamente isso, né? Um outro tempo. O que eu sempre falo, e eu falo muito isso para os meus alunos, e isso foi muito importante eu aprender, é que a aquarela ela vai ter outro tempo, ela vai ter outro momento, ela vai tirar a gente desse momento tão estressante, tão cheio de barulhos, tão cheio de excessos, e vai
nos transportar para um momento que é um outro tempo, que é um tempo mais de silêncio, um tempo de secagem, então que a gente precisa desacelerar para poder acontecer a aquarela, acontecer as camadas acontecerem. Então isso é muito importante na nossa vida hoje em dia, até para a nossa sobrevivência, né? Porque é uma loucura, né? Vamos pensar. Então, assim, a aquarela é uma das técnicas que eu trabalho e foi a técnica mais importante para eu entender exatamente esse ponto, que é o ponto para desacelerar, né? E como eu falei mesmo, muitos alunos, eles me procuram muito, assim, a técnica, quero aprender a técnica. A técnica é assim, a gente vai muito além da técnica. A técnica, ela é fácil. O difícil não é a técnica. O difícil é a gente entender que aquela técnica, que aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que ter uma presença, um envolvimento e um outro tempo. Um tempo que, como eu falei, desacelera. Essa que é a parte difícil. A técnica em si, diluir a água, o papel, ela não é complicada. Mas o que vem em volta dela, sim, aí se torna um pouco mais complicado, porque isso está dentro da gente, né? E quando eu vou ensinar, eu não posso falar assim, não, você desacelera, sai desacelerando. Não é complicado falar isso. Então, eu tenho que mostrar um passo a passo muito fácil ali de trabalhar e que realmente é fácil e que vai levando esse aluno para esse lugar de silêncio, do silêncio dele, né? Que eu tô falando, o silêncio interior, quer dizer, o silêncio que eu tenho quando eu vou para esse lugar. Então, assim, volto a falar, um exercício muito fácil, né? Um exercício de transparência. Passando um avião aqui. Esse é um dos barulhos que eu escuto muito aqui no ateliê. Então, ou é de manhã até umas 10h30, ou começa às 5 da tarde e vai até. Então, imaginem, isso é o que vem a cada 15 minutos passa um avião. Isso é um barulho, isso é uma interferência. Todos os dias. Isso é excesso, né? Então, voltando a dizer que nesses excessos a gente precisa ter esses momentos de silêncio. É muito importante esse momento que a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito. Às vezes a gente fala, não, mas eu não tenho talento, eu não sei. Isso eu falava no começo, eu não tenho talento, eu não sei fazer, eu não consigo, não é para mim. E não é isso. A técnica é sim, todo mundo pode desenvolver. É uma técnica, é fácil. O que precisa entender é que a presença enquanto estiver fazendo é que é o mais importante. A expectativa baixa é o mais importante. Somos extremamente críticos, por isso que a barreira é muito grande. Se eu fizer eu não vou gostar. Se eu fizer eu vou achar feio. Se eu fizer eu não tenho capacidade. Não é isso. Tem que fazer, tem que deixar soltar, tem que arriscar e não criticar. Não gostou? Joga fora, não tem problema nenhum. O mais importante é a presença na hora que está fazendo. E essa presença na hora que você está fazendo, você está pintando uma aquarela, é exatamente aí que você resgata o seu silêncio. Você resgata um momento só seu. Isso é o mais importante. Então, volto, né, a pergunta que eu coloquei aqui, né? A gente não tem necessidade de apertar uma hora o botão de pausa e falar, para, que eu não aguento mais. Então, essa necessidade é que tem que nos levar a esse momento de silêncio, a fazer alguma coisa que realmente gostamos, né? E uma das coisas que eu proponho muito é exatamente trabalhar com aquarela, né? Que é água. Água, a gente não tem controle, e aí a gente entra num outro aspecto que é muito difícil para as pessoas que vão começar.
Difícil não é que é difícil, porque na verdade não é difícil, mas o difícil está dentro da nossa cabeça. Assim, eu não vou controlar, então eu não vou fazer, porque eu acho que não vai ficar legal. Então, assim, primeira coisa, não tem que pensar assim. Tem que falar, eu vou deixar acontecer, eu não posso controlar o tempo todo. E aí eu vou aprender o passo a passo de como eu posso trabalhar com essa aquarela e com essa água, até porque as manchas vão aparecer, né? A sobreposição de tinta pode dar errado, e aí a gente tem que aceitar. E aceitar o que dá errado pra gente, que a gente acha que está dando errado, é complicado, porque na verdade não está dando errado. É você que exige um nível maior, que você quer que seja de uma outra maneira. Então vejam, a vida e a pintura, elas, né, praticamente têm o mesmo discurso. E isso é muito interessante, porque quando a gente está pintando, é muito parecido como quando a gente está vivendo. Então, assim, a gente o tempo todo quer controlar as coisas, né? O tempo todo quer ter a segurança de tudo. E não dá, né? E não é o tempo todo que nós temos isso, é impossível. A mesma coisa acontece com a pintura. A gente vai pintar, então a gente quer que saia exatamente como a gente quer, com controle perfeito. E, na verdade, isso não acontece. É muito interessante porque vai aflorar, toda vez que pintar, vai aflorar esse tipo de expectativa. E assim, até posso dizer que não é só na técnica de aquarela. Qualquer técnica que eu use aqui e que eu ensine, vai acontecer isso, uma expectativa alta e a frustração do aluno. Por isso, a minha proposta deixe acontecer, tente deixar a autocrítica ou assim, você ser muito rígido ou muito exigente com você, isso fora. E tenta entrar no que você está fazendo de uma forma leve, de uma forma que você, na hora, você meio que quase como uma brincadeira, você está fazendo ali, vendo o que vai dar. E aí as coisas podem acontecer e evoluir, porque senão ela acaba barrando todo o seu processo. E eu vejo muito isso aqui em alunos, né, que vão se frustrando, e isso acontecia comigo também, e ainda acontece, porque muitas vezes eu me frustro com a pintura. Eu tô com 2 grandes telas aqui no ateliê, que eu tô assim, frustradíssimas, porque a minha expectativa era outra e muito alta. E eu não tô deixando a coisa acontecer, a pintura acontecer. Então, assim, exercícios mais simples para quem está começando é o caminho. Aqui, muitos dos meus alunos conhecem esse exercício aqui, que são um exercício de transparência e simplesmente de fazer bolinhas. Essa é uma pausa. E aí eu pergunto para você, qual é a sua pausa? Que deixa você com você, sozinha, no seu silêncio e com uma grande satisfação daquilo que você está fazendo, sem se cobrar, sem esperar uma coisa perfeita, porque também não vamos ter a perfeição. Então, assim, qual é a sua pausa? Aonde você encontra esse silêncio? Eu vou fazer aqui algumas bolinhas enquanto a gente conversa e espero que dê para ver. Vamos ver se dá. Eu acho que dá. Aqui, ó. Acho que deu. E eu aqui fico assim, quando eu quero pensar em algum projeto, em alguma coisa que é muito importante, que eu tenho que resolver assuntos das minhas exposições ou mesmo das minhas pinturas. Lembre-se que pintura é uma coisa mental, como já dizia Leonardo da Vinci. Então eu pego um papel e fico fazendo isso aqui, ó. Enquanto eu pinto, eu entro na pintura e ao mesmo tempo eu consigo pensar com clareza. Eu não exijo da pintura
é um exercício só, é um exercício que flui, que a água flui e que ela se sobrepõe. E ao mesmo tempo me dá uma grande satisfação, um silêncio. Às vezes eu paro total de pensar e fico entrando nessas bolinhas. Elas conseguem de uma certa maneira trazer esse meu silêncio, a minha clareza também, uma pausa minha. E como isso é importante para a gente hoje em dia, né? Eu disse que eu penso nos meus projetos, mas eu vou falar bem a verdade. Eu começo a pensar nos meus projetos fazendo as bolinhas, mas depois eu esqueço tudo e fico muito comigo mesmo em silêncio. Silêncio quando os aviões deixam também, né? Mas eu coloco muito fone de ouvido. Eu queria saber de vocês, qual que é a pausa de vocês? Aonde vocês encontram esse momento de silêncio? Onde vocês encontram esse momento, que é um momento que você vai olhar para o simples, para uma coisa muito simples. Olha só, estou fazendo bolinhas. Nada mais que bolinhas. Ao mesmo tempo, elas me trazem beleza, porque é belo. Aqui é belo. A transparência, a sobreposição, dessas cores, elas trazem um belo. E um belo muito simples. Não precisa saber desenhar. Ninguém precisa saber desenhar para fazer isso aqui. É um grande mito isso, precisa saber desenhar para pintar. Não. Legal, Rafa, você gosta de ficar no parque escutando a água do rio que tem aí. Saudades de você, viu? Muitas saudades. Você faz falta aqui no ateliê. E arrumar as flores do vaso, isso é legal também. Eu também adoro arrumar flores no vaso, adoro. Eu fico horas é uma maneira de dizer, mas quando eu compro flores, nossa, é um momento que eu tô no meu silêncio. E isso é muito bom, porque você também está trabalhando com a beleza. Flores, cores, formas, você ficar montando. É a mesma coisa que com as bolinhas, eu ficar sobrepondo cores e bolinhas, né? Então é muito gratificante, assim, é um momento que a gente precisa realmente. É isso mesmo, faz tempo, né? E eu acho que assim, você está falando que é metódico, mais ou menos, eu acho que tem que ser mais intuitivo do que metódico, para falar bem a verdade. Você tem que usar mais a intuição, uma intuição de deixar fluir, do que ser metódico. Principalmente quando você está fazendo uma pintura que você está querendo dar uma relaxada, querendo ter um silêncio seu. E vou dizer mais, nesse momento, sem pretensão, que as coisas saem muito mais legais. As pinturas saem de uma forma muito mais fluida, muito mais leve, muito mais interessante. Estava mostrando aqui, olha lá, olha quantas eu já fiz. Estou indo, estou fazendo. Então é uma sugestão aqui para vocês de quem tiver material em casa, não precisa de muito, um pincel, um papel, não tem papel de aquarela, faz em outro papel, faz um papel qualquer, só para... É claro, aí tem só uma dificuldade técnica que muitas camadas de água, um papel sulfite, por exemplo, não vai aguentar. Mas, de repente, não precisa fazer tantas camadas de água, né? Pode fazer uma ou outra, né? Mas assim, eu tenho uma aquarela lá que está guardada há milênios, ótimo, pega aquela, uma cor só, se tiver uma cor só, um tubinho que ficou largado lá, pega e faz. E faz porque a gente precisa disso, a gente precisa dessa pausa, seja flores, como a Rafa falou, de montar flores,
seja de escutar pássaros no parque ou fazer bolinhas de aquarela. Isso é muito importante, porque aí você está criando um momento seu. Isso é muito importante, muito importante. Pode fazer, viu, Rafa? Faça bastante, faça com todas as cores possíveis, espera secar, aí entra o tempo da aquarela, você faz muito bem a aquarela, que eu sei, mas espera secar e vai fazendo uma camada em cima da outra. Então ficou a dica aqui para vocês, desse momento de pausa. E, bom, estamos acabando aqui, né? Eu tô acabando. Eu acho que eu nem vou acabar de fazer aqui. Estou virando ao contrário, vai ser assim, ó, gente. É assim. Eu acho que eu vou fazer mais uma só, um pouquinho. E para quem entrou agora, eu estava falando do momento de pausa e eu dei a Rê, a Lilica, eu dei aqui um exercício falando de como é que a gente precisa, nesse mundo tão barulhento, a gente ter um momento de silêncio, um momento só pra gente, um momento que a gente não se exija, que é um momento que a gente não se cobre, um momento que é simplesmente fazer uma coisa para ter o seu momento mesmo, o seu silêncio, né? Você ter ali uma conexão com você, né? Então, a Rafa falou que ela faz flores, ela faz os arranjos de flores, é o momento dela. E aqui ficou um exercício de aquarela, muito fácil de fazer. Precisa saber desenhar? Não precisa saber desenhar, isso é um mito. Para pintar eu preciso saber desenhar. Não precisa saber desenhar. Você pode fazer pinturas sem usar o lápis, isso é muito importante entender. Existem milhões de pintores maravilhosos, profissionais, que não desenham e sabem pintar muito bem. Então, é só papel, um pincel e um tubinho só. Não precisa nem ter, você pode fazer com a mesma cor, um tubinho só. E tempo. Esse é o mais precioso, o tempo, porque muitos falam, eu não tenho tempo, eu não posso porque eu não tenho tempo. E aí a gente pira, né? Porque, voltando ao início da conversa, o mundo está muito acelerado, com muito barulho e a gente não tem tempo. O tempo é o maior luxo que a gente pode ter. Então tem que achar o tempo para a gente poder equilibrar. Então fica a dica aqui para vocês, desse exercício simples, que não precisa saber desenhar e que é fácil. Muito obrigada pela presença de vocês, adorei hoje ter falado e ter feito bolinhas ao mesmo tempo. Eu vou deixar depois uma foto para vocês verem. Tchau, obrigada. Terça que vem temos mais uma live. Obrigada por quem participou aqui e a gente se vê logo mais.